Vamos aprender a identificar se nós temos feito isso, amém? Quando o assunto ele é negar a Deus, muitas pessoas automaticamente e imediatamente raciocinam com as pessoas ateias, pensam naquelas pessoas que não querem aceitar Jesus e também se lembram daquelas pessoas que ficam ali na dúvida a respeito se acredita, se não acredita, aquelas pessoas que estão em cima do muro, que uma hora acredita, outra hora duvida, acredita só na metade da Bíblia, na outra metade não acredita. Mas eu venho a dizer a você que essas pessoas e essas maneiras não são as únicas de que existe para negar a Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que dizem ser cristãos, dizem acreditar, dizem confiar e crer em Deus, mas que mesmo assim têm negado ao Senhor. E você logo, logo vai entender. Amém? A palavra do Senhor, lá no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 16, vai nos dizer assim, ó, Paulo diz assim para nós, ele nos mostra que há pessoas que, assim, ó, agora a gente lê o versículo, existem pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos ler de novo, ó. Existem pessoas que, agora a gente lê o versículo, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como que se faz para negar alguém através das obras? Você nega alguém através das suas obras quando a pessoa ela te pede algo, ela te ensina algo, mas você faz totalmente ao contrário do que ela pediu. Ou seja, existem muitas pessoas que têm se dizido servos e servas de Deus. Existem muitos jovens que estão se dizendo cristãos. Existem muitas pessoas que têm batido no peito e têm falado que é filho e filha do Deus Todo-Poderoso, mas que através de suas obras têm vivido e praticado coisas ao contrário da vontade de Deus. Têm sido desobedientes à voz do Senhor. Têm recebido uma instrução de Deus, mas têm vivido a sua própria vontade. Ou seja, negando a Deus através das suas obras. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. Negam-no com as obras, sendo abomináveis. Então a primeira característica para você descobrir se você tem negado a Deus com as suas obras, mesmo você dizendo ser um servo, mesmo você dizendo ser uma serva de Deus, é se as suas obras têm sido abomináveis aos olhos de Deus. E para quem não tem conhecimento da palavra abominável, talvez nunca ouviu, não sabe o que significa. Abominável é igual a ser desprezável, aborrecer. Ou seja, para melhor interpretação e entendimento de todos, uma obra abominável é algo que é desprezável diante de Deus. É algo que aborrece a Deus, que Deus rejeita. E existem exemplos de obras abomináveis. Um dos exemplos é a idolatria. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz bastante acerca da idolatria. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 44, no versículo 3 ao 4, diz assim, ó. Por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. A idolatria é algo abominável perante os olhos de Deus. E talvez agora você parou aí para pensar consigo e dizer: ah, irmã, mas eu não
tenho crença em outros deuses, eu não presto culto a nenhum outro deus, a Deus de sol, Deus da lua, Deus disso e Deus daquilo. Mas é necessário nós termos o entendimento que idolatria não é apenas você prestar culto e servir a deuses estranhos. A idolatria, ela também está entre uma imagem de escultura. A idolatria também está presente quando você tem amor ao dinheiro, quando você tem paixão ao dinheiro, quando o dinheiro é a sua vida, é o centro de tudo para você. A idolatria também está presente quando você olha uma pessoa, mas não olha ali com aquele amor e carinho, mas você adora aquela pessoa é o ar que você respira, aquela pessoa é tudo na sua vida. Isso já passa a ser uma idolatria. Quando você não vê defeito nenhum, você só vê perfeição, perfeição e perfeição. A partir do momento que você passa a dedicar a sua vida para uma outra pessoa, para uma outra coisa específica, e a base da sua vida, o centro de tudo, passa a ser aquela pessoa ou aquela coisa, aquela situação, isso se torna uma idolatria. Então, idolatria não é apenas prestar cultos e adorar outros deuses, mas a idolatria, ela encaixa ali várias coisas, ela tem várias áreas, ela vai se abrindo para várias coisas. Então, é necessário a gente ter essa compreensão. A idolatria é uma obra abominável perante os olhos de Deus. O adultério, a mentira. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 até o 19, a palavra de Deus, ela vai nos descrever muitas coisas que aborrece ao Senhor e que Deus, ele abomina, ele não concorda e ele não aceita. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 19, vai dizer assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas são mais algumas coisas que são consideradas obras abomináveis perante o nosso Deus. Então, se você tem praticado, se você tem vivido alguma dessas obras, saiba que essas obras, elas são abomináveis diante dos olhos de Deus. E por mais que você diga da boca para fora que você serve a Deus, que você confia, que você acredita nele, se você pratica alguma coisa que é abominável perante o nosso Deus, você está negando ao nome dele, você está negando Deus. Assim como o discípulo Paulo ali, ele colocou ali naquela carta que ele enviou a Tito, para Tito orientar os povos que estavam presentes na igreja onde ele estava cuidando lá em Creta. Então tome cuidado. Se as suas obras têm sido abomináveis, este é um ponto que te mostra, que te faz entender que você, sabendo ou não sabendo, tendo consciência ou não, você está negando o nome de Deus. E o versículo a qual nós fizemos leitura também vai nos dizer a respeito das obras desobedientes. E quando nós puxamos esta palavra ali no dicionário, nós podemos achar ali, né, questão de desobediente ou desobedecer. Nós entendemos que essa palavra se refere a pessoas que não aceitam ordens, não aceitam regras, não aceitam leis e assim por diante. Ou seja, as obras desobedientes é quando você pratica algo contra o que o Senhor te pediu, contra o que o Senhor te ensinou. Assim como nós havíamos falado ali no começo da mensagem, né? Existem muitas pessoas que se dizem servos, servas de Deus, que até mesmo estão dentro da casa de Deus, ali louvando, ali pregando, orando por revelação, fazendo visita, mas que tem negado a Deus e talvez não esteja nem percebendo.
Todas as vezes que as suas obras são desobedientes, ou seja, você vai pelo caminho contrário a qual o Senhor te ordenou, a qual o Senhor te pediu, você está praticando obras desobedientes. E um exemplo de desobediência dentro da palavra de Deus é Jonas. Jonas, esta história que é bem conhecida, acredito que quase para todas as pessoas já ouviu falar, ou conhece ali pelo homem que foi engolido e ficou na barriga ali de um grande peixe, de uma baleia. Jonas, querendo ou não, ele foi um homem que praticou uma obra desobediente contra Deus. Se você não conhece a história de Jonas, assim bem resumidamente, Jonas ele recebeu uma ordem da parte de Deus para que ele fosse ali até Nínive, onde ele deveria anunciar a verdade de Deus, anunciar ali o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, para que aquelas pessoas viessem sair do pecado, porque Deus já não aguentava mais as práticas pecaminosas que aquele povo fazia. Porém, Jonas ele não quis ir. Jonas ele temeu e ele desobedeceu à voz do Senhor. Quando Jonas ele foi ali comprar a sua passagem, ao invés dele comprar uma passagem que o levaria para o local a qual o Senhor havia ordenado, Jonas vai lá e compra uma passagem para um outro lugar. Jonas ali no decorrer da história, a Bíblia nos conta que Jonas vai sofrer as consequências. Jonas é arremessado do barco, Jonas é engolido por uma baleia, Deus ali ele tem com ele dentro da barriga daquela baleia. Jonas percebe o seu erro, se arrepende, vai até Nínive, né? Deus o perdoa, solta ele da barriga daquela baleia e ele vai até Nínive. Mas o que encaixa aqui para nós é o começo da história de Jonas. Jonas ele recebeu uma ordem da parte de Deus, mas Jonas praticou obras de desobediência. E quantas são as vezes que nós fazemos a mesma coisa? O Senhor ele nos dá uma ordem, o Senhor ele nos passa, nos pede alguma coisa e nós vamos lá e fazemos ao contrário. Nós desobedecemos. Nós sabemos a verdade, nós sabemos pelo qual caminho nós devemos seguir, nós sabemos aonde devemos ir, mas mesmo assim nós optamos pelo livre arbítrio em viver diferente, em seguir um caminho diferente. Então, se eu e você estamos praticando essas obras de desobediência, Paulo ele nos alerta: obras abomináveis e obras desobedientes são obras que revelam que estamos negando a Deus, estamos negando a vontade de Deus, estamos negando o nome de Deus. E a terceira coisa que este versículo lá no livro de Tito nos revela são reprovados para toda boa obra. Consequentemente, se você pratica obras abomináveis, se você pratica obras desobedientes, as suas obras elas serão reprovadas para toda boa obra. Mas o que são boas obras? As boas obras é aquela que vem por meio da fé. As boas obras elas são praticadas através da fé. Ou seja, em melhores palavras, melhor dizendo, as boas obras é aquela que é segundo a vontade de Deus. Então, se você pratica obras abomináveis e pratica obras desobedientes, com certeza as suas obras não têm sido da vontade de Deus. Porque quando você vive a vontade de Deus, você não é abominável perante Ele. Quando você vive e pratica as suas obras de acordo com o querer, de acordo com o ensinamento e a instrução do Senhor, você não é desobediente a Ele, você é obediente. Então, quando você pratica coisas abomináveis, quando você não dá ouvido à voz do Senhor, quando você vive e pratica tudo aquilo que você sabe que não convém, aquilo que você sabe que desagrada o coração de Deus, aquilo que você sabe que entristece o Espírito Santo e faz com que ele saia da sua vida, as suas obras elas são reprovadas para todas as boas obras. Porque não tem como você dizer que as suas obras são boas se ela vai contra a palavra de Deus.
Não tem como você dizer que tem vivido certo, que tem vivido bem, sendo que as tuas obras são contrárias ao que a palavra diz. Quando você nega a Deus por meio daquilo que você vive, não importa se você tem dito da boca para fora que você é um servo e uma serva de Deus. Não importa se você tem trabalhado na igreja. Não importa se você faz evangelismo. Não importa se as suas redes sociais são voltadas para falar a respeito de Deus. Se no oculto e no escondido, se no dia a dia da tua vida você tem vivido, você tem praticado às cegas e escondido dos homens, coisas que são abomináveis e desobedientes perante o Senhor, você tem negado este Deus. Você tem negado o nome ao Deus a qual você diz que serve. Você tem entristecido e tem desprezado a vontade de Deus. Nós que nos dizemos cristãos, precisamos todos os dias saber e lembrar que aquele que é do Senhor foi chamado para as boas obras. Jesus, ele não sofreu naquela cruz um preço que não era dele, para que a gente viesse viver na mesma mão que o mundo vive. Jesus, ele não desceu da tua glória, da tua perfeição, sofreu como homem na face dessa terra, para as nossas obras serem iguais e comparadas às obras daqueles que vivem no mundo. Se você diz, ou se você tem a vontade ainda de ser um servo, uma serva de Deus, se você tem o desejo, ou se você diz ser filho e filha de Deus, é necessário todos os dias você se lembrar que você foi chamado, você foi escolhido e comprado por preço de sangue para ser separado como um povo zeloso, um povo de boas obras. Então as suas obras não podem ser igual às obras do mundo. As suas obras não podem ser contrárias à palavra de Deus. As suas obras não podem ser conforme o teu querer, tem que ser conforme o querer do Senhor. A palavra de Deus, quando a gente medita na Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que negaram o nome de Deus, pessoas que ali caminhavam com o Senhor, pessoas que viviam lado a lado de Jesus, pessoas que tinham sido escolhidas por Deus, mas que mesmo assim, em algum momento da tua vida, veio negar o nome de Deus, veio praticar obras abomináveis contra o Senhor. O povo que saiu cativo do Egito, aquele povo a qual Deus havia erguido e determinado como o povo escolhido de Deus, o povo de Deus. Essas pessoas ali naquele percurso entre sair da escravidão do Egito e ir até ali a cidade a qual Deus havia preparado, a terra prometida. A palavra de Deus lá nos primeiros livros vai nos dizer e nos descrever que por vezes este povo prestou culto a outros deuses. Por vezes essas pessoas abriram a sua boca para dizer que preferiam estar no Egito. Por vezes aquelas pessoas abriram a boca para blasfemar contra Deus. Por vezes aquelas pessoas eram teimosas, eram desobedientes, eram incrédulas, pecavam em palavras, pecavam em atitudes, queriam confrontar os homens levantados por Deus. O povo escolhido pelo Senhor, o povo separado por Deus, negou ao nome do próprio Deus por vezes, mas não negavam em palavras, dizendo não acreditar. Não negavam dizendo que eram ateias e que não acreditavam em nada. Não negavam dizendo que não queriam servir a Deus, mas negavam através das suas obras. Negavam quando iam lá e se juntavam com pessoas que Deus havia dito que não era para se ajuntar. Negavam a Deus quando saíam da onde Deus estava ordenando e ia para o meio de povos que eram idólatras e ali automaticamente se corrompiam com a idolatria. Negavam a Deus quando blasfemavam. Negavam a Deus quando desobedecia às ordens de Deus. Por vezes negaram o nome do seu Deus e nem por isso eram ateias, nem por isso eram pessoas que não eram da presença de Deus.
Outras pessoas também que nos mostram isso são os fariseus e os escribas, ali no tempo de Jesus. A palavra ali lá em Mateus, em Marcos, ali também até em Lucas, por vezes nas passagens a gente percebe que os fariseus e os escribas, eles serviam a Deus apenas de aparência. Eram pessoas que da boca para fora eram servos de Deus, da boca para fora eram homens enviados por Deus, mas as suas obras eram totalmente contrárias ao que eles sabiam. Os escribas eram homens que possuíam cargo dentro dos templos. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam as leis, os mandamentos de cabo a rabo, de trás para frente se necessário fosse, mas eles nunca aplicavam em suas obras. Diziam servir a Deus, mas eram pessoas que adulteravam, que fornicavam, que tinham paixão pelo dinheiro. Por vezes os fariseus usavam as orações, usavam ali a parte de ensinar a palavra para se aproveitar de mulheres viúvas. As suas obras eram obras abomináveis perante os olhos de Deus. Por isso que Jesus, por vezes, principalmente ali no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 23, Jesus ele repreende os fariseus e escribas, porque Jesus estava cansado de homens que diziam ser servos e servas de Deus, mas que as tuas práticas eram abomináveis, que as práticas deles eram práticas de que negavam o nome de Deus. Outro exemplo também que a Bíblia nos traz é Judas. Judas que foi discípulo de Jesus. Judas que esteve ali lado a lado de Jesus. Comeu na mesma mesa que Jesus. Andou no mesmo caminho que Jesus. E até mesmo beijou a sua face. No último momento, Judas teve a coragem de trair o teu Jesus, de trair o teu Salvador, de trair o teu Mestre. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi o que entregou Jesus para ser crucificado, para ser morto, torturado e julgado. Judas negou o teu Deus. Estando face a face de Jesus, ele negou o seu Deus. Então, através dessa mensagem e até mesmo da vida desses homens, o Espírito Santo nos ensina que você não precisa ser ateu, você não precisa estar fora da igreja, você não precisa ser uma pessoa do mundão para negar a Deus. Essas pessoas a qual nós acabamos aqui de citar eram pessoas que andavam lado a lado com o Senhor. Eram pessoas que sentavam na mesma mesa que Jesus. Eram homens que trabalhavam dentro do templo que era sagrado ao Senhor. E mesmo assim negaram a Deus. Então o Espírito Santo, ele vem nesta noite de sábado nos instruir para termos cuidado. Cuidado porque Judas era discípulo. Cuidado porque os escribas tinham cargo. Cuidado porque o povo que saiu cativo do Egito tinha sido o povo escolhido por Deus. E mesmo assim essas pessoas negaram ao Senhor. Confessavam crer e confiar, confessavam acreditar e ser de Deus por lábios, da boca para fora. Mas as suas obras demonstravam que eles negavam a Deus, negavam a voz de Deus, negavam a vontade de Deus. Então o Senhor, ele vem nos instruir nesta programação, nos dizendo para termos cuidado, para sermos alerta com as nossas obras. O que é que temos praticado? O que é que temos feito? O que é que temos vivido? Porque fácil é você dizer para as pessoas que é cristão. Fácil é dizer que aceitou Jesus. Fácil é dizer que está indo na igreja todos os dias ou nos cultos de fim de semana. Fácil é dizer que está trabalhando na obra. Mas será que as suas atitudes, será que as tuas obras têm coincidido com o que você tem dito? Ou você apenas confessa a Deus de lábios, mas as tuas obras o negam? Será que as tuas obras, será que o teu dia a dia,
Será que o que você tem vivido, tem mostrado para as pessoas que você verdadeiramente acredita, confia e serve a Deus? Ou será que as tuas obras têm escandalizado o nome do Senhor? A maioria das pessoas tem essa falsa ideia que para você negar a Deus, você precisa estar fora da igreja. Quantas são as pessoas que acreditam que você só nega a Deus quando você diz que é ateu, quando você não quer aceitar Jesus, quando você não quer ir para a igreja? Mas a palavra de Deus hoje nos ensina que negar a Deus não é apenas ser ateu, não é apenas não querer aceitar Jesus, não é apenas viver lá no mundo, mas você também nega a Deus quando você diz da boca para fora que o serve, mas as suas obras entram em contradição, as tuas obras demonstram totalmente ao contrário. Quando as suas obras são abomináveis, quando as tuas obras são obras de desobediência, quando você olha para a tua vida e vê que as tuas obras são reprovadas para boas obras, porque você não vive a vontade de Deus, porque você não vive a ordem dele, porque você não trilha uma vida baseada com a palavra do Senhor. E se você é uma vida que está querendo vir para a presença de Deus, se você é uma vida que quer tomar a decisão de se entregar para Jesus, se você é alguém que quer verdadeiramente ser transformado, o Espírito Santo diz para você: é necessário mudar as obras também. É necessário servir a Deus em sinceridade. É necessário confessar a Deus através das suas obras. Nós precisamos servir a Deus de corpo, de alma e de espírito. E a nossa vida deve ser uma vida que venha a ser luz do mundo, que venha a ser sal na terra, onde as pessoas conseguem enxergar as boas obras de Deus e conseguem glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Então, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, querido jovem, cuidado com as tuas obras. Cuidado para ver se você não tem negado ao nome de Deus e nem está percebendo. Todos os dias nós devemos sempre nos lembrar, nós somos chamados para viver e praticar as boas obras. Não faça com que o que Jesus sofreu naquela cruz seja em vão. Não faça com que o preço que Jesus pagou por cerca de anos nesta terra seja em vão. Se lembre que você foi escolhido. Se lembre que você foi separado para ser um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras. Não deixe as coisas deste mundo corromper a você. Não deixe as coisas deste mundo e a carnalidade te cegar espiritualmente. Se lembre, servir a Deus não é apenas da boca para fora. Dizer que acredita em Deus não deve ser apenas em palavras, mas precisa ser demonstrado e mostrado em atitude. Precisa ser revelado nas tuas obras, precisa ser revelado no teu jeito de falar, no teu jeito de tratar a tua família, no teu jeito de tratar o teu esposo, a tua esposa, o teu namorado, a tua namorada. É necessário ser demonstrado do jeito que você age no teu trabalho, o jeito que tu age na tua escola, o jeito que você se comporta na rua. Todas essas coisas devem demonstrar que você verdadeiramente acredita e serve a Deus. O seu testemunho conta muito. E as suas obras, é isso que vai ser o teu testemunho perante as pessoas deste mundo. Então o Senhor, Ele vem nos instruir nesta noite. Cuidado, para que você não esteja negando a Deus com as tuas obras. Porque existem muitas pessoas que no dia de hoje estão dentro de uma igreja. Existem muitas pessoas que no dia de hoje ocupam o altar, seja para pregar, seja para louvar, seja para orar por revelação, seja para o que for. Tem feito a obra de Deus, mas nas suas obras tem negado ao Senhor. E essas pessoas no último dia terão uma surpresa, se a cobrança de Deus não descer sobre eles na terra.
Então que a nossa vida não venha ser como a dessas pessoas, que não venhamos ser mais um, que confessa a Deus em lábios, mas que o nega em obras. Que sejamos ao contrário, que a gente não precise abrir a nossa boca para dizer que acredita em Deus, porque as nossas obras revelam exatamente isso. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando melhor dentro de cada coração, e que ele nos dê a devida sabedoria, para que a gente não venha viver obras abomináveis, mas que as nossas obras elas venham ser boas, que as nossas obras venham ser agradáveis aos olhos de Deus, que as nossas obras venham alegrar o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você está ouvindo o programa Espaço Jovem. Apresentação: Jovem Jennifer e Nana França. Glória a Deus. Queridos ouvintes, aqui vai se encerrando mais um programa Espaço Jovem.